Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo agora? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Eliane da FAM, sou biomédica, sou docente dos cursos da área da saúde, da faculdade da FAM, né? E hoje estou aqui com vocês para estar conversando um pouquinho sobre o papel do biomédico e o coronavírus frente ao diagnóstico, né? Então, aqui eu vou estar tirando algumas dúvidas que o pessoal possa estar tendo agora. O pessoal está escutando agora do outro lado, né? Boa noite para todo mundo que estão assistindo. É com grande satisfação, né, que hoje eu estou aqui e outros colegas tiveram outros dias aqui, estarão nos próximos dias fazendo live, né, para que as pessoas possam estar por dentro do que está acontecendo nessa pandemia, no nosso município principalmente, né, para a gente ficar um pouco mais atento. Nós que somos profissionais da saúde, temos esse compromisso com a comunidade abaetetubense, com os paraenses e por aí vai. Então, hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre a pandemia, sobre o papel do biomédico frente ao coronavírus, tá? Então, eu sou biomédica, sou formada há 15 anos. Hoje eu sou servidora pública da Fundação Centro de Hemoterapia do Pará, o Hemopa, e sou docente da FAM, né? E a convite da FAM estou hoje fazendo essa live junto com vocês, para a gente estar esclarecendo algumas coisas e espero que seja bem proveitosa essa noite, né, apesar dos atrasos, né, mas a parte tecnológica sempre pega a gente de surpresa, mas é isso aí, tá? Então, estou aqui um pouco para falar sobre o papel do biomédico, o que é ser um biomédico, o que é a graduação em biomedicina. A graduação em biomedicina é um curso de bacharelado, né, que abrange tanto a parte biológica como a parte médica. Então, vocês vão entender um pouquinho o que é a função do biomédico, o que é esse profissional, que é um profissional que vem sendo requisitado ultimamente, né, principalmente no que tem acontecido no final do ano e nesse ano. Então, é preciso dar bastante atenção para que essas pessoas possam ser reconhecidas. E hoje em dia, daqui a pouquinho, né, eu digo, acho que daqui para o semestre que vem, a FAM já vai estar oferecendo o curso de biomedicina, já foi autorizado pelo MEC, né? Hoje eu faço parte do quadro de docentes que ministra disciplinas e projetos na área da saúde, de enfermagem, para o curso de enfermagem, farmácia, fisioterapia, algumas disciplinas no curso de pedagogia, educação física. Então é muito importante que as pessoas reconheçam, né, esse curso novo que tem entrado no mercado. É um curso novo em relação a outras graduações, né? É um curso que tem apenas 54 anos. Então, no Brasil, são várias instituições que acabam ofertando esse curso de graduação em biomedicina. Então, é um curso novo, principalmente ele está relacionado à área de docência, pesquisa, tecnologia, especificamente a biotecnologia. Então, é importante que saiba qual é o papel desse profissional. Então, o biomédico ele pode atuar em praticamente mais de 40 áreas de atuações, né? 40 áreas de atuações, dentre elas áreas específicas que hoje em dia são muito importantes para que sejam desvendadas a parte da pandemia, que é a parte de pesquisa, parte de diagnóstico, parte de terapia. Então, se faz necessário que as pessoas reconheçam esses profissionais, e esses profissionais têm contribuído bastante, né, para essa pandemia. Então, vamos aos fatos, tá? Então, praticamente são mais ou menos mais de 50 mil biomédicos inscritos no Brasil. O curso de biomedicina, ele está abrangendo
cerca de 20 países são aplicados os cursos de graduação em biomedicina, e se faz necessário que mais pessoas tenham esse tipo de graduação, que é uma profissão nova, né? E tem um leque de oportunidades para se trabalhar, para se contribuir com a comunidade. Que é o que eu estou fazendo, por exemplo, hoje aqui com vocês nessa live, para estar mostrando e repassando qual é esse papel do biomédico de fato. Então, vamos aos fatos, né? Então, essa pandemia aconteceu praticamente no final do ano passado, em dezembro, lá na China, né? Na feira de Wuhan, uma feira específica que vende animais silvestres e que as pessoas comem com frequência, com facilidade na China. Então, ocorreram os primeiros casos, né? E o que foi que aconteceu? Esses casos eles foram se espalhando, eles foram sendo disseminados pelo mundo, né? Podendo chegar até mesmo aqui em Abaetetuba, que a gente tem conhecimento de 2 casos confirmados, né? E outros tantos pelo Brasil, pelo mundo. Então, qual é o papel do biomédico em relação à frente dessa pandemia? Quando esse vírus ele saiu, praticamente ele começou a ser disseminado para fora da China, foi importante realizar análise genética desse vírus. O que significa análise genética? Significa mostrar, né, tentar desvendar como é esse vírus geneticamente, os genes dele, para que eles servem. Porque o que proteínas eles vão estar produzindo para poder invadir? Que células eles invadem? Então, foi necessário, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil? Quando esse vírus chegou aqui no Brasil, depois logo do Carnaval, o primeiro caso em São Paulo, o que os biomédicos fizeram, né, na linha de frente da análise, na parte da pesquisa? Então, um grupo de biomédicos específicos de São Paulo foi capaz de desvendar a análise genética e fazer o sequenciamento genético desse vírus lá em São Paulo, naquele primeiro paciente que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, saber desse caso pelas mídias. Então, o que os biomédicos podem fazer? O que eles fizeram naquele momento? Eles pegaram o vírus e fizeram o sequenciamento desse vírus, que é desvendar a parte genética desse vírus para saber que proteínas importantes eles estão produzindo, porque eles conseguem invadir determinados tipos de células e outras não. Então, um grupo de biomédicos foi capaz de, em um tempo recorde de 48 horas, fazer todo o sequenciamento genético desse vírus. Coisa que não se faz com tanta facilidade assim. Eles tiveram a destreza de fazer isso em um tempo muito rápido, porque o sequenciamento genético, por exemplo, ele é feito por volta de 15 dias. Então, isso foi importante nesse momento. Então, o papel do biomédico nesse momento foi muito importante, porque ele conseguiu agilizar para saber o que tem de diferente desse vírus que chegou aqui no Brasil e que pode ter sido proveniente da China, né? Essa foi uma das questões importantes. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para verificar se tem alguma perguntinha, mas já saudando quem está entrando agora na live, né? É sobre o assunto hoje que a FAM está oferecendo pelos professores, o papel do biomédico e o coronavírus, e a importância desse profissional frente a essa pandemia. Então, vamos verificar se tem alguma perguntinha que eu possa estar conversando aqui com vocês. Então, vamos seguindo aqui com essa live, né? Então, vocês já entenderam que nesse primeiro momento um grupo de biomédicos, ele conseguiu sequenciar em um tempo recorde, né, o vírus. E nessa parte da pesquisa, para que é importante desvendar essa parte genética desse vírus? Por que é importante desvendar? Porque justamente ele vai servir como base para futuras formas terapêuticas, como é o caso da vacina, né? Para saber, por exemplo, poder mapear da onde está vindo esse vírus. Por exemplo, quando pegaram o vírus e os biomédicos conseguiram levar para o laboratório e fazer sequenciamento dele
Em São Paulo, o que foi que aconteceu? Eles conseguiram mostrar que do vírus original da China para o vírus de São Paulo já haviam 9 tipos de mutações. O que significa 9 tipos de mutações? Significa que o vírus ele conseguiu se modificar para tentar se adaptar. Porque o vírus ele é intracelular, ele tem que invadir uma célula para ele poder sobreviver. E o que ele tem que fazer com essa célula? Ele tem que fazer com que essa célula seja comandada pelo próprio genoma dele, né? Então, é isso que acontece durante a multiplicação do vírus. Então, naquele momento, os biomédicos conseguiram desvendar isso, que o vírus era um pouquinho diferente, com 9 mutações de vírus em relação ao original da China. Quando chegou aqui no Pará, que o grupo de pesquisadores, dentre eles biomédicos, foram fazer o sequenciamento das amostras dos pacientes que estavam tendo Covid no Pará, eles conseguiram mostrar que, pelo sequenciamento, haviam não mais 9 genes, haviam 12 tipos de mutações, diferente daquela que tinha em São Paulo, que seriam 9. Aí, o que isso pode mostrar? Que nos estudos analisados por biomédicos e outros profissionais de saúde, é que quando foi feita a análise desse vírus, mostrou-se que ele não era os vírus que foram encontrados em amostras de pacientes paraenses, não eram tão parecidos com o da China, mas sim eles eram mais parecidos com os vírus encontrados em pacientes na Alemanha. Aí sim vem toda, né, uma sobrecarga de pesquisa, né, de horas e horas lendo muitos artigos, né, que é justamente, então agora os biomédicos, uma das áreas de atuação deles é a pesquisa. Como é que eles conseguem fazer isso? E isso é um dos exemplos que eu estou dando aqui, né? Então, a partir desse momento, já se toma uma nova forma de direcionamento para que a pesquisa possa caminhar para a melhor forma possível, que é o tratamento, que é a obtenção de novas formulações de medicamentos para vacina. Então, por exemplo, quando eles conseguiram identificar no Evandro Chagas que esse vírus ele era mais próximo de vírus da Alemanha, eles vão ter que se remeter ao que aconteceu com os pacientes na Alemanha, né, para verificar o que aconteceu com eles, que de repente a gente pode dar um passo a mais aqui no Brasil para que não venham a acontecer muitos casos. Isso é um dos exemplos, né? Então, isso vale lembrar que essas equipes de profissionais, elas não são isoladas, elas são multidisciplinares, elas têm parcerias no mundo todo. Enquanto alguns estudam em Belém, no Evandro Chagas, no LACEN, né, no Barros Barreto, outros estão estudando na Fiocruz, estão estudando na PUC, na FUVEST, na USP, e os grupos eles vão sendo reorganizados para que se chegue na melhor resposta num tempo mais breve possível. Eu vou tentar verificar aqui algumas. Professora, só podemos considerar que há controle sobre essa nova doença quando tivermos uma vacina para tal? Se sim, em quanto tempo, em média, se desenvolve uma vacina para o vírus, né? Para esse tipo de vírus? É a participação do professor, é a participação do Ivanilson, né? Então, Ivanilson, a vacina é uma das formas terapêuticas. Pode ser uma vacina, pode ser a aplicação de plasma, que está sendo bastante estudado agora, né? Já está sendo liberado pela Anvisa. A vacina, ela dura, em média, a produção dela, normal, em todas as fases, com um número grande de pessoas sendo analisadas para verificar a eficácia dessa vacina, ela dura, em média, a produção dela, para finalizar e estar no mercado disponível para as pessoas, em média, 5 anos. Só que com a avançada da tecnologia, com a preocupação, né, dos países em que essa vacina venha logo a estar disponível para as pessoas, o que acontece? Tem uma previsão de que ela saia até ano que vem, né? Por volta de 1 ano
um ano e meio. Então, já existem testes, se eu não me engano, são mais de 20 grupos que estão testando a vacina, né? A gente fala assim, uma possível vacina contra o Covid, né? Tanto na China, como nos Estados Unidos, como no Brasil. E as técnicas são bastante diferenciadas. Então, por exemplo, qual é o papel do biomédico em relação a essa terapêutica? É que ele vai estar estudando esse vírus junto com outros profissionais, ou ele vai estar especializado em uma área específica, por exemplo, a bioinformática, que é uma área bastante... bioinformática e estatística é uma área bastante importante para essa parte de vacina, porque ela vai trabalhar com números. Então, o que é a ideia de se ter uma vacina? É que ela seja eficiente, que as pessoas respondam frente a um patógeno, por exemplo, o coronavírus, né? E que um menor número de pessoas tenham reações alérgicas para essas vacinas, né? Então, não adianta criar uma vacina em grande quantidade e muita gente, por exemplo, ter reações alérgicas. Então, é por isso que os estudos eles são um pouco demorados. Existe a fase 1, fase 2. Primeiro, eles fazem em não humanos, né? Depois, no finalzinho, depois da liberação, eles fazem num grupo maior, num grupo humano, que é propriamente para verificar a eficácia dessa vacina. Mas fica por volta de 5 anos, mas como é muito preocupante, né? Se tem uma estimativa de que daqui a um ano e meio já se tem essa vacina, tá ok? Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Passar para cá para cima. Simone Vilhena, tá ligada, minha colega lá do Hemopa. Como o biomédico atua na questão do diagnóstico apenas através da análise de microscópicas? Não, tá? O biomédico ele não atua apenas na análise microscópica, tá? Ele atua na docência, né? É o que eu estou fazendo, por exemplo, fazendo uma live, mostrando para os alunos de enfermagem, fisioterapia, de farmácia, como é que acontece a parte da biologia celular. O biomédico ele pode estar em mais de 40 áreas de atuação, mas especificamente na parte em relação ao coronavírus, ele atua principalmente na parte não só do diagnóstico, né, não só no diagnóstico laboratorial, porque quando se pensa em biomédico, se pensa só que ele faz exame de laboratório, e não é verdade. Apesar de que nesse momento é muito importante o biomédico, junto com o profissional médico, né, justamente para poder estar elaborando e realizando os exames de diagnóstico laboratorial dentro da unidade, lá onde esse paciente vai estar sendo atendido, porque existem parâmetros importantes no sangue desse paciente que vão estar direcionando o médico, né, tanto pela gravidade da doença ou não, por exemplo, baixa de hemoglobina, capacidade de aporte de oxigênio, isso tudo o biomédico ele pode fazer nas análises de laboratório, mas não é só nisso que ele pode estar trabalhando, tá certo? Então, o diagnóstico laboratorial, né, pode ser o diagnóstico do que tem sido mostrado na mídia, que são os diagnósticos para verificação da positividade da doença em si, né, que são os 2 testes que estão sendo aplicados hoje em dia, que é o RT-PCR, né, e o teste rápido. O professor Guaceles ele já teve a oportunidade de fazer a diferença dos dois diagnósticos, mas é importante também dar mais um enfoque, principalmente, porque como o Vitor Ribeiro, que está perguntando aqui, é somente através da análise microscópica? Não. O vírus, ele é pequeno, muito pequeno, ele não é visível a olho nu. Ele é visível, somente pode ser visualizado por microscopia eletrônica. É um microscópio específico, muito caro, não é qualquer pessoa que manipula, não é um microscópio óptico, como a gente fala, é aquele microscópio que os laboratórios diagnóstico possuem, né? Ou então que a gente tem nos laboratórios para dar aula para os alunos. O vírus ele não é visualizado dessa forma, então tem que lançar a mão de outras técnicas para que esse vírus ele possa vir a ser visualizado ou
mostrado que ele realmente existe, né? E uma das técnicas dessa é o RT-PCR. O que significa esse RT-PCR? Significa que o vírus, como ele é muito pequenininho, né, e ele fica dentro da célula, há necessidade de se encontrar ele na amostra do paciente, né, que vai ser feito o aspirado brônquico, vai ser levado para o laboratório e lá eles vão fazer toda a manipulação, que o biomédico também faz isso, a manipulação dessa amostra, para que, como ele é um pedaço pequenininho, que não é visualizado a olho nu, ele tem que ser multiplicado, né, para que ele tenha um tamanho específico e possa aparecer no final da máquina lá, né, que é utilizado um termociclador, né? Então são coisas mais técnicas que a gente acaba mostrando para os alunos na sala de aula durante as aulas práticas. Então se faz necessário que esse vírus, o DNA dele seja amplificado, né? Se ele é uma unidade, por exemplo, tem que se ter milhares de unidades desse material genético para que eu possa dizer que o resultado é positivo. Então, o biomédico ele pode estar fazendo esse RT-PCR, porque o RT, que vem do inglês, que significa real time, que significa que, ao mesmo tempo que você vai estar identificando aquele pedacinho de DNA que está circulando no corpo da pessoa, automaticamente é em tempo real. Então, significa que você pode estar visualizando, né, conferindo por quantificação da carga viral, se tem muito ou se tem pouco. Então, o biomédico ele pode estar atuando nisso também. Não só na parte de microscopia, como eu falei. Outra parte, na parte do teste rápido, né, que são testes que já estão sendo disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mas especificamente para as pessoas que são os profissionais de saúde. Então, existe um tempo específico para que seja coletada a amostra, né, e que esse resultado não seja um resultado falso negativo. Então, o teste rápido ele vai servir, mas a partir dos 10 dias após o aparecimento dos sintomas, dos possíveis sintomas, que não necessariamente é o sintoma grave da falta de ar, tá? Então, o RT-PCR ele é realizado logo no início da infecção, na fase aguda, tá? E o teste rápido ele é realizado após 10 dias, então que é justamente para detectar algumas proteínas, que são os anticorpos, que estão circulando na corrente sanguínea daquela pessoa. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Marilene, um abraço, Marilene. Deixa eu ver aqui. Professora, só podemos considerar que há um controle sobre essa doença? Não, essa aqui já foi respondida, né? Boa noite, Helena, um abraço, tá? Outra pergunta aqui, professora, você poderia comentar sobre as 3 etapas relacionadas ao Covid, prevenção, diagnóstico e tratamento? Essa pergunta aqui é do Ivanilson, então eu já estou falando um pouquinho aqui, né, Ivanilson, sobre essas etapas do diagnóstico, da prevenção, do tratamento. A prevenção nada mais é do que a gente já está fazendo, né? O isolamento em si já é uma forma de prevenção, tá? Então, só saia de casa se realmente tiver para realizar algo necessário que seja feito, né, na rua, tá? O diagnóstico eu já falei um pouquinho sobre o papel do biomédico no diagnóstico. No tratamento, já falei um pouco sobre a vacina, né? A importância desse biomédico frente a disciplinas, as áreas como a bioinformática, a matemática, a estatística, porque no momento que essa vacina ela for criada, de duas uma, ou ela vai ser do tipo sintética, né? Ou ela vai ser do tipo do próprio vírus, mas inativada, que é o que acontece com a maioria das vacinas. Como é que acontecem as vacinas? As vacinas, elas são produzidas a partir de partes específicas importantes do vírus, por exemplo, né? Que é isso que vai acontecer com o coronavírus. Ela vai ser produzida de partes importantes, mas partes inativadas, que significa o quê? Que ela vai ser introduzida em forma de vacina no corpo das pessoas, mas ela não vai ser capaz
de produzir a doença propriamente dita. O que ela vai ser capaz de produzir? Um efeito que o corpo precisa responder àquilo que é diferente, que é justamente ele vai ficar imunizado através da produção de anticorpos, que são substâncias como se fossem os soldadinhos do nosso corpo para poder combater algo que tem de diferente, né? Ou então ela pode ser do tipo sintética, ela é muito parecida com o vírus, né? E vai ser introduzida, já existe trabalho, né, sobre isso, de proteínas sintéticas parecidas com proteínas importantes do vírus e que vão ser adicionadas, né, numa emulsão, numa dose específica para as pessoas, para que elas sejam imunizadas. Mas para isso acontecer é necessário tempo, né, para se pesquisar, para se conversar, para se estudar outros artigos de outras vacinas, por exemplo, que deram certo ou que deram errado. É preciso tempo para as fases, que são fases importantes, são 5 fases para que a vacina esteja no mercado, né? Então, isso é muito importante. Quanto ao diagnóstico, que o pessoal está perguntando bastante, né? O biomédico ele vai estar frente a esse diagnóstico, né? Com linha de frente. Por exemplo, para que esse diagnóstico que está dando positivo, né, reativo, que a gente fala do RT-PCR, para que se ele funcione de verdade, foi necessário alguns estudos e dentre eles profissionais biomédicos que puderam desvendar, por exemplo, todo esse ciclo, por isso que demora, né, esses exames, mas o que é importante é que ele tenha uma qualidade importante, uma boa qualidade e que possa estar... Como é que eu posso dizer? E que ele tenha uma alta sensibilidade. Então, para isso é preciso tempo para que as pessoas, os biomédicos e outros profissionais de saúde possam estudar, tá? Então, o RT-PCR ele tem uma sensibilidade de 100%, então significa o quê? Ele é altamente sensível, significa que uma pequena quantidade do DNA do vírus ele pode ser detectado na máquina, né, que vai estar realizando os diversos ciclos para poder pegar aquele pedacinho do vírus que está lá. Quanto ao diagnóstico do teste rápido, ele é pouco sensível, mas ele é importante. Ele tem uma sensibilidade, alguns testes, como tem várias marcas, alguns testes têm a sensibilidade de 30% até 80%. Professora, 30% é baixo? É baixo, mas tem também 80%, que é alto. Mas é importante ter esse tipo de diagnóstico. Por quê? Porque ele vai separar as pessoas, por exemplo, os profissionais de saúde que porventura estejam contaminados e que tem que precisar ficar isolado, que é justamente para eles não se virem como fonte transmissora do vírus. Porque existem os pacientes assintomáticos, são aqueles que possuem o vírus, mas eles não desenvolvem nenhum tipo de sintoma. E é preocupante, porque ele pode estar a qualquer lugar, fazendo compra, passeando, né? Pode estar pela rua, mas não está sentindo nada. Mas ele está transmitindo o vírus. Vamos ver alguma outra pergunta aqui. Professor Guaceles, um abraço. Tia Su, um abraço. Verdade. Professor Guaceles, boa noite. É muito boa a explicação. A valorização do biomédico na atuação das pandemias, né? Principalmente no diagnóstico. Drica Fonseca também está assistindo. Muito obrigada a todos que estão assistindo, né? Então, eu estou falando um pouquinho aqui sobre a importância desse profissional biomédico, né? Temos pouquíssimos aqui em Abaetetuba, eu sou uma dessas pessoas, né? O professor Guaceles, o Carlos, né? Então, são poucas pessoas que são graduados em biomedicina e que podem estar contribuindo para isso, né? Para essa pandemia, para que não venha a acontecer ou para que diminua esse número de casos, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre, além da vacina, né? O que os biomédicos também têm feito, isso já está acontecendo no Hemorrio, que é justamente a aplicação terapêutica de plasma, né? Em pacientes com estado grave. Então, os pacientes convalescentes são aqueles que tiveram a doença e já foram recuperados e agora eles podem servir como fonte produtora de anticorpo. O que é que significa isso?
Significa que no Hemorrio, por exemplo, que pode acontecer muito bem no Hemopa de Belém, né? Até mesmo aqui no Hemopa de Abaetetuba, se for adaptado a uma máquina específica para coletar somente plasma, né? Então, o sangue, ele é da cor vermelha, mas quando a gente coloca ele numa máquina ou deixa ele no tubinho descansar em temperatura ambiente, em cima de uma bancada, uma parte dele vai ficar vermelha e uma parte dele vai ficar amarela. A parte vermelha do sangue são as células, né? Os elementos figurados. E a parte amarela é a parte líquida desse sangue. Então, o que circula no nosso sangue é uma parte de célula e uma parte líquida. O que tem nessa parte líquida? Tem vitaminas, tem restos de medicamentos, de repente, que a gente tomou um dia antes, horas antes. Tem proteínas importantes, que o nome dessas proteínas são os anticorpos, que são agora o alvo, né, para essa terapêutica, que o biomédico ele pode estar interferindo justamente junto com outros profissionais para que pessoas que estão em estado grave possam se recuperar mais rápido. Então, o que é que acontece? A pessoa vai no hemocentro, os que convalescentes que já tiveram a doença e já foram recuperados, vão ser rastreados e vão consentir, né? Significa assinar um termo para justamente deixar que se colete esse sangue dele e para que se separe essa parte amarela, que é a parte líquida. O que é que tem lá? É rica em anticorpos, que é justamente as proteínas uma das coisas que combate esse vírus. E esse plasma ele vai ser infundido, já está sendo, né, infundido nessas pessoas que estão em estado grave e que têm uma taxa de recuperação boa, mas os estudos ainda total dos que foram recuperados em estado grave ainda é pequeno, né? Então, por isso que não está sendo bastante divulgado. Mas é uma parte importante que a gente pode estar fazendo. Então, por isso, a importância também de se doar sangue, né? Então, justamente para que não haja esse no atendimento à saúde. Por quê? Porque as pessoas que estão sendo atendidas nas UPAs, nos hospitais, não é somente de coronavírus. Ontem mesmo teve um acidente aqui em Abaetetuba, muito grave, né? E muitas pessoas acabam recebendo bolsa de sangue. Então, não pare de doar sangue. Você que é doador, não pare, porque isso é muito importante, né? Para Abaetetuba, para outras unidades de hemocentros. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Luciana Teles, boa noite. Nelson, excelente explanação. Parabéns, professora, pelos esclarecimentos sobre o trabalho do biomédico, né? Como vacinas, medicamentos. Leonel da Souza, um abraço para os meus amigos aí da Vila dos Cabanos. Boa noite, amiga. Parabéns pela explicação. Um abraço para vocês também aí, né? Então, como eu já havia falado, né? Então, existe, quando o biomédico ele vai se graduar, né? Antes dele se graduar, a maioria dos biomédicos, eles seguem uma linha de pesquisa dentro da faculdade, dentro da universidade. Eles são acoplados a grupos de pesquisas que estudam diversos tipos de doença, né? Então, há um interesse muito grande que esses biomédicos migrem realmente para a parte docente, né? Para a parte docente, para a parte acadêmica, para a parte de pesquisa, e alguns para a parte de diagnóstico, como em muitos laboratórios, mas há uma gama de oportunidades para que esse biomédico possa estar contribuindo com a população. Como eu falei para vocês, é muito importante, né? Como eu já falei, da parte da pesquisa, o diagnóstico, epidemiologia, né? Epidemiologia é uma área, eu acho uma área sensacional. Epidemiologia é uma área que o biomédico ele pode estar atuando e que vai acontecer isso quando fechar, né? Mais sobre o que está acontecendo sobre essa pandemia. Epidemiologia significa uma área da saúde que vai tratar como é que acontece a doença. Aconteceu só em Wuhan, na China? Não. Então, quando for descrito realmente o coronavírus, o Covid-19, né, que é a doença em si, e o agente etiológico, que é o SARS-CoV-2, né?
Então, é necessário que haja uma explanação do biomédico sobre essa área da epidemiologia, que é mostrar, acontece mais em crianças, acontece mais em adultos, acontece mais em idosos. Em quem acontece? Acontece mais na região quente, fria, acontece nos meses que chove, né? Então, a epidemiologia ela vai estar explicando isso. E o biomédico ele é muito importante, porque ele é uma das áreas que ele segue, né? Para estar tendo a oportunidade de mostrar como é que acontece. A gente já tem uma ideia, né? Que acontece pouco em crianças, mas já houveram casos de óbitos em crianças e adultos jovens. 2 crianças de 12 anos nos Estados Unidos, né? Mas que a maioria está relacionada mais a pessoas que têm um fator de risco, como diabetes, hipertensão, fazem tratamento para câncer, que tem lúpus. Então, algumas doenças que são um pouco críticas e que servem como, por exemplo, de comorbidade. O que é uma comorbidade? Significa que a pessoa já tem algo e quando ela pega alguma doença, aquilo complica mais, né? Então, a epidemiologia é uma área muito importante, muito importante, para que depois a gente possa estar desvendando, né, coisas que importantes que a gente de repente passou batido, né? Então, muitos estudiosos no Brasil todo, no mundo todo, têm contribuído para que isso possa se organizar da melhor forma, né? Então, é por isso esse isolamento social, justamente porque existe pouca quantidade, né? Ou quantidades limites de respiradores, né? Então, quando é o que aconteceu, por exemplo, no Amazonas, o Amazonas já limitou, né? Já todos os respiradores já foram ocupados, eles estão transferindo para outros estados pacientes graves. Então, é por isso que tem que acontecer esse isolamento, que é justamente para que as pessoas não venham a ficar doentes, né, em grande massa, num tempo muito pequeno, e que não possa ter a oportunidade de ter o atendimento adequado, né? É mais ou menos assim. E que justamente para que dê tempo de que estudos, determinados tratamentos e protocolos possam se seguir, né? Não se atropelar de uma certa forma, tá? Minha tia Suane, um abraço, uma ótima explanação. Boa noite, amiga, parabéns pela explanação. Leonel, de novo. Deixa eu ver para cá, para cima, algumas pessoas passou aqui, né? Felipe, um abraço. O professor Rones, tá? Kelly Ferreira. Então, um alô muito especial, né, para os alunos da FAM, principalmente, né, que estão tendo a oportunidade de estar junto com a gente, os professores, né, que é uma equipe excelente de professores, que fica repassando, né, fica ensinando, fica reforçando na sala de aula a importância dessas coisas, né. Antes mesmo do isolamento, eu já vinha falando com os alunos de farmácia e enfermagem, né, na disciplina de biologia celular e genética, sobre a importância, né, de se conhecer, de saber um pouquinho mais desse vírus, sobre a biologia desse vírus, que significa a biologia desse vírus? Significa quem ele infecta, como ele infecta, quais são as células que ele infecta, o tamanho dele, que ele é muito pequeno, isso eu mostrei, né, para os alunos, então foi muito importante naquele momento. E hoje, através dessa live, né, é importante tirar algumas dúvidas, esclarecer e estar contribuindo com a Baitetuba, né, com outros lugares aí, Barcarena, né, que está entrando online aí. Compartilhe essa live, ela vai estar disponível no Instagram, né, na página da faculdade, vai estar disponível também no YouTube. Então, foi uma iniciativa, né, esplendorosa da faculdade, oportunizar que os professores da faculdade pudessem estar mostrando, tanto para os alunos, como a comunidade abaetetubense, a importância, né, da vida profissional, né, da experiência profissional de cada docente em relação ao que está acontecendo diante dessa pandemia, tá certo? Deixa eu ver mais outras perguntas aqui. André Luiz, doutora, boa noite. Realmente o vírus tem uma preferência por pessoas mais idosas, né? Então,
o que foi demonstrado o que foi demonstrado é que realmente as pessoas têm uma afinidade, o vírus ele tem uma afinidade melhor, né? Ele tem mais afinidade por essas pessoas que têm uma comorbidade, têm uma idade mais avançada, mas principalmente pelos diabéticos, pelos hipertensos, que mostram que tem uma descompensação maior quando ocorre a infecção. Professor Rones, boa noite. Rayane Rego, boa noite, professora. Qual sua opinião sobre o uso da hidroxicloroquina para quem está com Covid? Então, ainda é um pouco preliminar, mas é o que tem sido mostrado eficiente, né? A cloroquina é uma combinação a mais da hidroxicloroquina, uma combinação a mais da cloroquina, né? Junto com a azitromicina, junto com o zinco, mas ainda são preliminares, né? Esses protocolos, mas que ainda uns são bem aceitos, mas quando se fala sobre, tem que ter uma abordagem com um número maior, né, de pacientes, que é justamente para ter oportunidade de se saber realmente a eficácia desses medicamentos. Caio Neri, um abraço, Caio Neri. Raimunda Pureza também, um abraço, estão todos ligados na live aqui da Faculdade FAM. Recebendo algumas perguntas aqui no Facebook, junto com também aqui com o WhatsApp, o pessoal compartilhando, né, a live aqui, mas de qualquer forma quero agradecer de antemão à faculdade pela oportunidade que está dando aos professores para mostrar o papel, né, dos professores na sociedade abaetetubense, que é muito importante. Então é necessário que as pessoas realmente fiquem isoladas, deixe de compartilhar os fake news e de repente, se você tiver alguém próximo, alguém da faculdade, um professor, um profissional de saúde, pergunte primeiro, né? Verifique a opinião de quem está na linha de frente, que é justamente para que tirar essas dúvidas. Então muita gente acaba divulgando fake news que acaba não contribuindo com nada, acaba causando só um alvoroço, um pavor, né? Lembrando que o nome do coronavírus que falam sobre o novo coronavírus, é um vírus que faz parte de uma família de coronavírus que já existia previamente. Tanto que em 2007 já haviam sido publicados na própria China, né, por pesquisadores, que coronavírus já poderia estar infectando pessoas, né, não só animais, como o pangolim, como alguns felinos, mas poderiam estar contaminando algumas pessoas, e que esses dados eles foram publicados em 2007, foi feito o resgate dessas publicações, mas que ninguém se atentou. Então, na época, fizeram um apanhado, né, de um novo vírus, naquele momento, na mesma feira de Wuhan, que poderia estar contaminando e se disseminando pelo mundo o coronavírus. Então, se naquela época, em 2007, né, as pesquisas, as autoridades tivessem pontuado e tivessem dado uma maior importância para esses estudos, talvez hoje em dia já tivesse uma vacina há muitos anos, né, mas a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Vamos ver se já tem algumas perguntas. Um abraço para todo mundo, um abraço para o pessoal do grupo de WhatsApp, né, que eu faço parte, onde foi compartilhado o link das lives, né. Um abraço para o pessoal do grupo da minha turma do INSA, né, para os meus familiares que estão acompanhando. Então, deu para perceber, né, qual é a importância desse profissional biomédico, que ele é um profissional que ele está entre
a medicina e a biologia, que é justamente o médico, ele vai estar lá atuando, fazendo os atendimentos junto com os enfermeiros, e o biomédico ele vai estar na linha de frente, na docência, na pesquisa, né? Enquanto o médico está cuidando desse paciente, as pessoas estão lá sequenciando esse DNA, estão trabalhando com as proteínas que são parecidas ou são as proteínas do vírus para criar novos testes de diagnóstico, estão analisando o diagnóstico, realizando o diagnóstico laboratorial, né, para enviar para o prontuário desse paciente para verificar a melhor forma com que esse médico ele vai estar administrando determinados medicamentos naquele paciente. E em todas as etapas o biomédico ele é muito importante, só que ele fica um pouco, né, na parte a quatro paredes, na parte laboratorial, tá certo? Mas ele pode estar atuando em diversas áreas, né? E lembrando que foi muito importante, e está sendo muito importante, a participação desses profissionais, né? Como eu citei logo no início da live, quem entrou depois, que o primeiro sequenciamento realizado no Brasil, né, do vírus em si, foi realizado em um tempo recorde de 48 horas. É uma técnica muito melindrosa, não é qualquer pessoa que faz. Então, os biomédicos que são os profissionais que estão na linha de frente, né, desse sequenciamento, foram muito felizes, né, protocolaram melindrosamente todas as etapas para que pudesse verificar como positivo e sequenciar aquele vírus. Então é muito, muito, muito importante. Os profissionais biomédicos são muito importantes, é uma profissão bastante rica. Professora Suane Macedo, muitos estão ficando depressivos com as estatísticas dos óbitos. Doutora, resuma em poucas palavras, o que fazer mediante a tantas informações que nos deixam a cabeça a 1000 por hora, né? Então, como eu falei para vocês, evitem de assistir noticiários sensacionalistas, né? Noticiários que politicamente só querem falar sobre a economia do país, né? Sobre que as pessoas vão morrer de fome. Então, a gente, nesse momento, o foco se for possível sair, só saia se for necessário, mas fique em casa, né? Por quê? Porque muitos países que descumpriram ou nem chegaram a cumprir, como foi o caso da Itália, né? Já cumpriu muito tarde a parte do isolamento social, teve o recorde de óbitos. Então, isso dá para a gente visualizar em números que realmente a estratégia do isolamento social é muito importante nesse momento, que é justamente para evitar o que todo mundo está falando, o colapso, né, no atendimento pela falta de respiradores, que não vai conseguir comportar a grande quantidade de gente que possam vir a ficar com a doença, né, com a etapa mais grave da doença, que é a falta de ar, porque vai precisar de um aparelho que vai ter um aporte respiratório para que aquela pessoa possa respirar, né? Então, o que vem acontecendo no Equador, né, já esgotou, né, todos os respiradores, né? As pessoas estão sendo veladas, enterradas em grande massa, né? Os familiares não conseguem fazer o velório, né, daquelas pessoas, não conseguem se despedir, mas isso acontece realmente porque há uma quebra de regra, né? Se for necessário, né? E se os órgãos importantes do mundo, né, FDA, Organização Mundial da Saúde, né, CESPA, se os órgãos que estão à frente do comando estão pedindo para se isolar, se isolem, que assim a gente consegue manter, né, o menor número de pessoas circulando na rua, o menor número de contágios, porque, como eu falei para vocês, o problema é pessoas assintomáticas, pessoas que carregam o vírus, né, no seu corpo, lá no seu bronquíolo, lá no pulmão, especificamente, e não tem sintoma nenhum, acha que está tudo bem e vai sair, e vai para a praia, e vai para as compras, e vai para o shopping, e vai para o cinema, e isso não é correto, né?
Por quê? Porque essas pessoas não têm sintoma nenhum e acham que estão bem, mas elas são disseminadoras do vírus. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue identificar quem são essas pessoas, a não ser que essas pessoas façam realmente o exame, tá certo? E o exame, o que acontece? Já ontem, meus colegas, né, do grupo da biomedicina, que a gente se informou, passaram mensagem para mim dizendo que já existe, né, no setor privado, nos laboratórios, nos hospitais privados, o teste rápido para que as pessoas possam ir lá pagar, né? Tá na faixa de R$350. Só que para você fazer esse exame é necessário que tenha alguns dias, né? Se você fizer esse exame nos primeiros 5 dias após os sintomas, vai dar negativo, porque as proteínas importantes que deveriam aparecer naquele exame não vão estar sendo produzidas em grande quantidade. E o teste, como ele não é tão sensível, ele precisa de uma grande quantidade de proteínas que são os anticorpos, tá certo? Então a pessoa de repente, chegou em Belém, eu vou fazer, tenho R$350 e vou lá fazer aquele teste. Não é assim que funciona, porque ele pode chegar lá, fazer, mas não é no período exato para ele fazer. Então, se ele não tiver uma orientação de profissionais da saúde, como por exemplo biomédicos, que possam estar orientando eles, né? Porque de repente a pessoa tem disponível, mas só quer receber o dinheiro, né? Pelo pagamento do teste, ela não quer explicar. E a pessoa de repente é um assintomático e não está produzindo os anticorpos IgG, que são anticorpos da fase mais tardia, né? Que vão ser identificados no teste, por exemplo. Se der um falso negativo, a pessoa vai achar que está tudo ok e vai embora para casa, e não está ok, né? Tanto que hoje em dia, já há alguns dias, não está mais se considerando a palavra curados, né? Quem teve o coronavírus ficou em isolamento ou ficou no hospital e agora está curado. Não está mais se falando em curados. Agora o termo correto é recuperados. Por que recuperados? Porque já tem trabalhos, dentre eles, à frente, né, profissionais biomédicos, que mostraram que pessoas que foram diagnosticadas com o vírus positivamente, após o tempo de tratamento, do protocolo do tratamento, e após o isolamento, foram liberados, né, para o convívio familiar, normalmente, mas com 4 dias, 5 dias tiveram recidiva. O que significa isso? O vírus ainda estava circulando em uma grande quantidade e vieram a ter novos sintomas. Então, antes o protocolo fazia o seguinte: a pessoa está com Covid-19, né? Está com sintomas, o RT-PCR positivo, né? Entra em quarentena, faz o tratamento. Depois que a quantidade desses vírus começa a negativar no diagnóstico, e negativou, vamos supor, zerou, eles liberam, né, do isolamento. Mas o que foi que aconteceu? Eles achavam que estava tudo ok. Não. Passaram alguns dias, as pessoas começaram a ter sintomas de novo. Então, significa que elas voltaram a disseminar. Então, agora o protocolo mudou. Já não é 4 dias que começa a liberar depois de negativado. Agora já é mais de 8 dias, 10 dias. E isso se pelo menos 2 exames negativos de RT-PCR realmente foram confirmados como negativos. Aí sim, se libera. E esses liberados vão ser chamados agora, entrar no quadro de recuperados. Tá certo? Eu espero que eu esteja tirando algumas dúvidas. Mais uma pergunta. A expressão o pico da doença, comente a respeito, né? O pico da doença é justamente quando a quantidade, quando o vírus ele infecta as pessoas, né? Existe o período de incubação. O que é o período de incubação? É o período que o vírus, alguém espirrou, ou sua mão estava suja, levou para o olho, para a boca, para o nariz, e esse vírus adentrou nas suas vias respiratórias e ele vai invadir umas células específicas lá nos bronquíolos, lá onde há a troca gasosa, né? Por isso que as pessoas ficam com essa falta de ar, né? O caso mais grave é o quê? A fase aguda é justamente a falta de ar. Então, quando começa o vírus, ele vai adentrar, né? Então,
do período que ela se infecta até o aparecimento dos primeiros sintomas, a gente chama período de incubação, né? Que dá por volta mais ou menos de 15 dias. Então, esses 15 dias seria, né, o pico da doença, onde muitas pessoas acabaram se contaminando, e com 15 dias, é por isso que as quarentenas, que não são quarentenas, não são de 40, as quarentenas são de 15 dias. E os decretos vão saindo a cada 15 dias. Mas quando foi o primeiro caso em São Paulo, né, eles tiveram um descontrole de se saber qual era realmente o dia daquele pico da doença, né? Mas se faz necessário mostrar que é quando as pessoas vão começar a mostrar os principais sintomas e vai ter um pico daqueles sintomas e vai precisar de atendimento, tá certo? Gente, então eu acho que eu já pude estar esclarecendo muitas coisas, né, hoje com vocês aqui na live. Eu quero agradecer todos que participaram da live, ela vai estar disponível no Instagram, no YouTube da faculdade, né, agradecer a oportunidade da faculdade em estar mostrando para as pessoas de Abaetetuba, para os nossos colegas, para os nossos alunos, a importância do profissional biomédico frente a essa pandemia, né, em relação a um leque de coisas que nós fazemos, mas muitas pessoas não acabam enxergando, mas agora já tem um pouquinho dessa ideia do que realmente a gente consegue fazer no laboratório, mas é muita coisa, mas a gente precisa de tempo, né? Não só para o coronavírus, mas para várias coisas que acontecem, várias doenças que acontecem, né? E eu quero deixar o meu abraço especial para todos os alunos que puderam estar assistindo, né, a live, e a todos que participaram. Espero que tenha contribuído essa noite com vocês e a gente volta em outras oportunidades, tá bom? Um abraço, até mais.